cientistas acabaram de atingir um marco importante na busca por um outro lar no espaço sideral. Em uma descoberta inesperada do telescópio espacial James Webb, um novo planeta com características muito semelhantes às da Terra foi encontrado. Especialistas estão especulando que ele pode ser a nossa segunda casa no espaço e pode até já ter formas de vida extraterrestres. Em meio a essa empolgação toda, membros da comunidade científica encontraram um outro planeta que é possivelmente ainda melhor e mais propício para os humanos do que a própria Terra. Quais são esses novos planetas e onde eles foram descobertos? Quais sinais e atributos fazem os especialistas acreditarem que esses planetas são propícios para nós? Quais são as chances de encontrarmos outras formas de vida inteligente vivendo nesses planetas? Fique ligado neste vídeo, porque vamos te contar tudo o que a NASA acaba de descobrir sobre um novo planeta mais habitável do que a própria Terra. Com vários problemas como o aquecimento global, mudanças climáticas, pandemias e todos os tipos de desastres naturais, os especialistas acreditam que nossa Terra está morrendo lentamente. É apenas uma questão de tempo até que algum desastre planetário caótico ocorra e destrua toda a humanidade. Com isso em mente, os cientistas estão à procura de um planeta no cosmos que também possamos chamar de lar, assim como a Terra. Inicialmente, a ideia era encontrar um planeta dentro do nosso sistema solar que pudesse ser habitável para nós. Essa curiosidade foi o que levou a comunidade científica da metade até o final do século XX a enviar sondas para outros planetas do nosso sistema solar. Uma vez que Mercúrio e Vênus estavam muito próximos do Sol, os únicos candidatos viáveis eram Marte, Júpiter, Saturno e Urano. No entanto, percebeu-se muito mais tarde que nenhum deles poderia ser adequado o suficiente para nós. Júpiter tem o clima e a atmosfera mais caóticos de todos os planetas em nosso sistema solar. Já a atmosfera de Saturno está fortemente carregada de hidrogênio e também tem algo chamado chuva de hélio. Urano carece de oxigênio em sua atmosfera, então seria praticamente impossível respirarmos. O candidato mais próximo até agora é Marte. Embora seja uma terra árida e seca, com tempestades de poeira e radiação, especialistas e entusiastas do espaço como Elon Musk estão confiantes de que pode ser possível tornar este planeta propício para os humanos. Alguns esforços estão até sendo feitos para estabelecer uma base em Marte nos próximos anos, mas a verdade é que a construção de uma base marciana não será fácil. Tal base teria que simular as condições na Terra em termos de oxigênio, gravidade, água, temperatura, pressão do ar e assim por diante. É por isso que os especialistas voltaram sua atenção para as partes próximas e relativamente distantes do cosmos, para ver se existe um planeta que seja igual à Terra, ou talvez até melhor. Para tornar a busca por um planeta substituto mais fácil, os cientistas criaram algo que chamam de Índice de Similaridade com a Terra. Este índice usa vários parâmetros como temperatura e pressão atmosférica para ver o quanto um planeta se parece com a Terra e tem potencial para sustentar vida. O índice varia de 0 a 1. Quanto maior o número, mais semelhante o planeta é ao nosso. Em outras palavras, um planeta com um índice de similaridade de 0,9 é quase idêntico à Terra. Graças a vários avanços tecnológicos, os cientistas conseguiram observar as partes mais distantes do cosmos para descobrir alguns candidatos de alto potencial para serem habitados por seres humanos. Os astrônomos encontraram alguns exoplanetas e luas com semelhanças impressionantes com a Terra. Um desses planetas foi encontrado em 2019, chamado Teegarden B. Este planeta é um dos planetas possivelmente habitáveis mais próximos da Terra, localizado a cerca de 12,4 anos-luz de distância de nós. Ele tem uma massa de 1,05 terras, o que significa que tem quase a mesma massa que o nosso planeta. Teegarden B orbita em torno de uma estrela do tipo M chamada Teegarden. Estrelas do tipo ME são estrelas anãs vermelhas. Esses tipos de estrelas são relativamente frias, tendo uma temperatura superficial inferior a 3.300 graus Celsius. A estrela tem 10 vezes menos massa que o nosso Sol, com uma temperatura de cerca de 2.700 graus Celsius. No entanto, apesar de sua temperatura aparentemente baixa, esta anã vermelha ainda pode fornecer calor suficiente para seus dois planetas, Teegarden B e C.
T Garden B orbita sua estrela a uma distância de mais de 3,7 bilhões de metros, enquanto T Garden C, o único outro planeta neste sistema solar, tem uma distância orbital de quase 6 bilhões de metros e leva cerca de 11 dias para completar uma órbita. Os dois planetas têm características semelhantes e refletem de perto as condições do planeta Terra. Curiosamente, ambos os planetas estão situados na zona habitável da sua estrela. Uma zona habitável é a distância de uma estrela na qual a água líquida pode formar uma poça na superfície de qualquer dos planetas. Se um planeta estiver muito longe, seria muito frio e a água ficaria congelada. Se estiver muito perto, seria muito quente e a água evaporaria. O planeta Netuno, por exemplo, está cheio de água congelada, principalmente devido à sua grande distância do nosso Sol. Outros planetas próximos, como Vênus, estão completamente secos, mesmo em sua atmosfera. A Terra é um dos poucos planetas no cosmos que está localizado à distância exata de sua estrela para ficar dentro da zona habitável. No entanto, a descoberta de T Garden B e C prova que a Terra não está sozinha nesse aspecto. No geral, T Garden B parece muito mais promissor. Usando o índice de similaridade com a Terra, T Garden B teve uma pontuação de 0,95, o que significa que é quase 100% parecido com a Terra. Até agora, este planeta continua sendo o planeta mais parecido com o nosso já descoberto. No entanto, existem certas incertezas, como a pressão do ar e a temperatura. Se sua atmosfera for igual à da Terra, sua temperatura na superfície pode estar em torno de 28 graus Celsius. Já T Garden C, considerando que está mais longe da sua estrela, tem mais probabilidade de ser frio demais e inadequado para a habitação. Especialistas científicos estimam que há apenas 3% de probabilidade dele ter uma temperatura superficial quente. Na verdade, acredita-se que a atmosfera deste planeta seja mais semelhante à de Marte, com temperaturas em torno de menos 47 graus Celsius. Considerando todos os fatores, T Garden C acabou com uma pontuação de 0,68 no índice de semelhança com a Terra. A partir de agora, os pesquisadores não têm certeza de como são as atmosferas de T Garden B e C. Ambos os planetas estão fortemente atrelados à órbita de sua estrela, e, portanto, os cientistas estimam que eles podem ter atmosferas com densidades entre 13 a 17 vezes a da Terra. Há muita especulação sobre esses dois planetas, se a Terra for destruída por um desastre planetário. Mas muitos outros membros da comunidade científica estão contemplando outra possibilidade: a possibilidade desses planetas hospedarem formas de vida extraterrestres. Há muito tempo que ponderamos sobre a questão de saber se somos ou não a única espécie no universo. Esta questão tem sido a principal força motriz da astronomia e da cosmologia há séculos. No entanto, em nossas explorações das profundezas cósmicas, até agora nenhuma civilização alienígena foi encontrada, e também não foi encontrada nenhuma estrela ou planeta que pareça ter todas as condições necessárias para abrigar vida extraterrestre. Os únicos planetas suspeitos de serem viáveis são aqueles com temperaturas e atmosferas favoráveis, bem como aqueles localizados nas zonas habitáveis de suas estrelas onde existe água. É por isso que planetas como T Garden B geralmente se tornam o centro das atenções quando os cientistas querem procurar planetas onde alienígenas possam estar escondidos. Existe um sistema planetário que os especialistas olham com ainda mais esperança do que T Garden neste aspecto: o TOI 700. Este sistema planetário fica localizado na constelação de Dourado. Ele tem 4 planetas, 2 dos quais estão na zona habitável da sua estrela. Os candidatos mais promissores aqui são o TOI 700D e o TOI 700E. O interessante sobre o sistema estelar TOI 700 é que ele existe há mais de 1,5 bilhão de anos, o que significa que é apenas alguns bilhões de anos mais jovem do que o nosso sistema solar, que tem 4,5 bilhões de anos. De acordo com o calendário cósmico, 1,5 bilhão de anos é tempo suficiente para que formas de vida biológica apareçam e evoluam em um planeta. Um fator decisivo seria se os dois planetas também tivessem uma atmosfera mais quente do que a temperatura média da Terra. Essa atmosfera não seria apenas propícia para nós, mas também para espécies alienígenas com características biológicas semelhantes. Muito provavelmente, se descobríssemos vida em qualquer um desses planetas, elas se pareceriam com as formas de vida encontradas aqui na Terra. Por enquanto, até que possamos encontrar uma maneira de observar a atmosfera e a superfície deste planeta, talvez nunca saibamos que tipos de formas de vida ele hospeda.
É teoricamente possível que formas de vida semelhantes possam existir em diferentes planetas espalhados pelo cosmos. Mas ainda há muito que não descobrimos sobre o universo. Pelo que sabemos, os princípios da evolução podem funcionar de forma muito diferente em outros planetas em comparação com o que acontece na Terra. A evolução é considerada uma característica universal, tal como a gravidade. A teoria da convergência evolutiva explica que espécies diferentes podem desenvolver adaptações semelhantes se encontrarem desafios ambientais parecidos. Tomemos, por exemplo, criaturas como os crocodilos, que evoluíram para caçar e nadar debaixo da água. Se espécies semelhantes a esta existirem em planetas amplamente dominados pela água, elas também evoluiriam para conseguir nadar e caçar debaixo d'água. Mas a forma como evoluem pode ser diferente. Alguns animais aquáticos evoluíram com guelras, outros não. Aves, insetos, mamíferos e outras criaturas voadoras, todas evoluíram de maneiras diferentes para dominar o voo. Os pássaros domésticos voam batendo suas asas, mas mamíferos como esquilos voadores voam espalhando sua pele solta como uma asa delta para planar de árvore em árvore. Cada criatura tem seu próprio meio único de voar ou planar. Há uma grande chance de que este cenário esteja acontecendo em outros planetas no cosmos que tenham vida também. Há também uma chance de que alguns desses planetas possam desenvolver formas complexas de vida. Tais formas de vida seriam totalmente diferentes de tudo que já vimos ou descobrimos em nosso planeta. Geralmente, condições como temperatura, pressão atmosférica e acesso à água podem influenciar a complexidade destas formas de vida, pois elas evoluiriam de maneiras estranhas para se adaptarem aos seus ambientes. Cientistas e pesquisadores estão mantendo a mente aberta porque existe uma possibilidade de descobrir vida em formas diferentes de tudo que já vimos antes. Mesmo na Terra, certos organismos têm características muito estranhas e sobrevivem nas condições mais extremas. Estes tipos de formas de vida podem servir como modelos para as formas de vida incomuns que podem potencialmente existir em outros planetas habitáveis distantes de nós. Até agora, a nossa busca por vida extraterrestre tem se concentrado principalmente em planetas com grande semelhança com a Terra. Mas você pode se perguntar, e se olhássemos as coisas de uma perspectiva diferente? E se em vez de procurar sinais de vida como a conhecemos, procurássemos outra coisa? Talvez a vida como não a conhecemos? Dado o fato de sabermos tão pouco sobre o nosso universo, não seria tão absurdo imaginar que podem haver formas de vida extremamente diferentes, escondidas nas profundezas de alguns dos planetas que rotulamos como inabitáveis. Seja por alta radiação, elementos excessivos, alta temperatura ou condições climáticas extremas, pode haver espécies que prosperem nessas condições, ou até mesmo as considerem ideais. Há alguns anos, os astrônomos descobriram uma nova classe de planetas chamados exoplanetas oceânicos, que podem ser capazes de sustentar a vida. Estes planetas são maiores, quentes e cobertos por oceanos, possibilitando assim uma zona habitável maior em comparação com a Terra. Alguns destes planetas têm pressões atmosféricas que atingem quase 200 graus Celsius. Estes planetas atendem aos requisitos em termos de terem uma quantidade substancial de água. No entanto, dadas as condições atmosféricas e planetárias, qualquer tipo de vida que exista nestes ambientes seria muito diferente do que a que conhecemos. Um planeta interessante nesta nova classe de planetas é o K2-18b. O planeta foi descoberto em 2015 e é um entre as centenas de planetas encontrados pelo Telescópio Espacial Kepler, da NASA. Só para você saber, o Telescópio Espacial Kepler é um telescópio lançado pela NASA em 2009 para procurar planetas do tamanho da Terra orbitando estrelas nas regiões próximas do cosmos. Ele foi nomeado em homenagem ao astrônomo Johannes Kepler. O telescópio foi lançado em uma órbita heliocêntrica, onde ele orbita o Sol lentamente se afastando cada vez mais da Terra enquanto varre o cosmos. Graças ao Kepler, conseguimos descobrir que cerca de 25 a 50% das estrelas que vemos no céu noturno potencialmente têm pequenos planetas rochosos em suas órbitas, com dimensões semelhantes à Terra. O Kepler também nos mostrou que vários destes planetas estão localizados dentro da zona habitável de suas estrelas. O K2-18b é uma dessas estrelas e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Leão. Este interessante planeta é como um mini Netuno orbitando uma fraca estrela anã vermelha. Muitos pesquisadores acreditam que planetas como o K2-18b
poderiam abrigar vida porque podem ter certas propriedades que os cientistas chamam de moléculas biomarcadoras. Moléculas biomarcadoras são simplesmente vestígios de certas moléculas de compostos gerados por processos orgânicos. Estes biomarcadores podem ser detectados em amostras de solo e água obtidos por sondas espaciais ou observadas na atmosfera por telescópios e satélites. Cloreto de metila e sulfito de dimetila são algumas moléculas biomarcadoras comuns. Alguns planetas, no entanto, podem ter elementos como oxigênio, metano ou hidrogênio, especialmente se tais elementos estiverem entre os predominantes no planeta. As formas de vida presentes na Terra, contudo, são baseadas no carbono. E o carbono é o elemento predominante na Terra. Isso significaria que os organismos em mundos sem carbono teriam uma estrutura completamente diferente das formas de vida baseadas em carbono que vemos aqui na Terra. Se as formas de vida de um planeta forem baseadas em hidrogênio, por exemplo, talvez não possamos reconhecê-las, especialmente usando nossa própria bioquímica como parâmetro. Planetas como o K2-18b são únicos porque eles têm o mesmo biomarcador da Terra, o carbono. O James Webb revelou a presença de moléculas de carbono neste planeta, bem como vestígios de metano e dióxido de carbono. Isso coloca o K2-18b no topo da lista de planetas semelhantes à Terra, com potencial para hospedar vida. Mas ele não é o único planeta no radar. Outro candidato famoso, mas controverso, é o TRAPPIST-1b. Este planeta foi descoberto em 2016 e tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Dados também mostram que este planeta pode ser adequado para a vida. Um astrofísico da NASA chamado Thomas Green compartilhou que este planeta tem uma atmosfera densa que protege sua superfície de receber muito calor ou radiação de sua estrela. No entanto, a estrela é muito próxima do planeta, e ele, portanto, recebe muito mais luz do que recebemos na Terra. O James Webb revelou que a temperatura diurna neste planeta é superior a 200 graus Celsius. Novamente, este seria um planeta mortífero para os humanos, pois literalmente morreríamos de calor. Mas pode ser o ideal para alguns outros tipos de espécies por aí. Felizmente, com telescópios espaciais avançados como o James Webb, agora temos a capacidade de examinar as atmosferas de planetas distantes. Certamente, dadas as descobertas extraordinárias feitas pelo James Webb nos últimos meses, uma série de descobertas surpreendentes estão por vir. Na verdade, alguns especialistas até acham que pode existir um planeta em algum lugar do universo com condições ainda mais favoráveis para a vida do que a Terra. Esses tipos de planetas são chamados de mundos superhabitáveis. Imagine um mundo que é muito maior, mais tranquilo, mais seguro e mais propício, sem todos os problemas que enfrentamos na Terra. Embora seja apenas um conceito, mundos superhabitáveis seriam idealmente mais antigos, maiores, mais quentes e potencialmente mais úmidos do que a Terra. Especialistas da comunidade científica especulam que tais planetas poderiam ser encontrados orbitando ao redor de estrelas muito mais antigas que nosso Sol, com tempos de vida maiores. Espera-se que o nosso Sol dure cerca de 10 bilhões de anos, e com base nos nossos modelos cosmológicos, foram necessários quase 4 bilhões de anos para que a vida se desenvolvesse na Terra. Algumas estrelas, no entanto, podem viver muito mais do que 10 bilhões de anos. Estes tipos de estrelas permitiriam uma evolução muito mais expressiva e intensa em seus planetas. Então a grande questão agora é: como encontramos esses mundos ou planetas perfeitos? Uma estratégia com a qual muitos especialistas parecem concordar é a de procurar planetas em torno de estrelas alaranjadas que sejam mais frias e menos luminosas do que o nosso Sol. No entanto, essas estrelas precisarão ter vidas que variem de 20 a 70 bilhões de anos. Acredita-se que a vida nos planetas que orbitam essas estrelas já teria evoluído até a maturidade e, portanto, as características geológicas e todos os elementos ou formas de vida estariam no ápice de seu desenvolvimento. Certamente, tais mundos teriam alguns benefícios superiores aos do nosso, como maiores áreas de terra, fontes de calor mais duradouras, melhor proteção contra a radiação e uma gravidade perfeita. Há também a necessidade de um planeta superhabitável ter uma temperatura média na superfície que varie 5 graus Celsius, para mais ou para menos em relação à Terra, pois isso permitiria uma maior diversidade de vida. Pelo menos a comunidade científica sabe o que está procurando e onde procurar. Por mais que muitos duvidem que um mundo mais perfeito que a Terra realmente exista, alguns teóricos da conspiração acham que não existe nenhum planeta melhor para a vida humana do que a Terra, e que se tais planetas existissem,
já os teríamos avistado. Mas é seguro argumentar que as tecnologias que temos hoje não existiam naquela época. Então talvez nós não vimos um planeta assim até agora, porque não tínhamos as ferramentas certas. Talvez um dia desses nossos telescópios por acaso encontrarão o planeta perfeito para a humanidade. De qualquer forma, a busca por um novo lar perfeito para a humanidade continua. Obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!